Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Este é o episódio número 41, gravado hoje, domingo. São 20 para as 3 da manhã e eu estou acordado com muito prazer. Amanhã eu vou viajar com os meus clientes da Metalúrgica Mor para um evento bacana. Segunda e terça no Rio de Janeiro, estou bastante feliz. Vou viajar hoje, domingo. E eu estou fazendo algumas coisas ainda, alguns preparativos, e eu não podia deixar de viajar eu não podia viajar sem antes gravar este vídeo, o episódio número 41, 17 de novembro de 2024, 2h40 da manhã, nessa madrugada de sábado para domingo, falando sobre uma grandíssima idiotice. Uma grandíssima besteira. Uma grandíssima ignorância dos caras que hoje estão no poder aqui do Brasil. E estes caras estão fazendo um projeto de lei que é o que todos já viram na semana passada, já leram, já viram gente falando, a mudança do regime de trabalho 6 em 1. Pois eu quero dizer para vocês assim que às vezes eu não tenho palavras para expressar de forma educada e talvez até de forma não educada o que eu penso destas pessoas que propõem este tipo de ignorância. Só podem ser pessoas, para falar da forma mais educada possível, pessoas completamente fora da casinha, pessoas completamente analfabetas financeiramente e pessoas que não se importam com o país. Por quê? Ponto número 1. Eu não vou dizer nenhuma novidade, apenas estou sintetizando neste vídeo número 41. Ponto número 1. O Brasil é um país pobre. É um país com renda per capita de 6, 7 mil, talvez agora ainda baixando mais, dólares, aproximando-se dos países mais pobres do mundo, como, por exemplo, a própria Índia. E o que um país pobre precisa? Um país pobre precisa de trabalho, precisa de aumento de produtividade, precisa de um mínimo de segurança jurídica e precisa de um mínimo de boa vontade dos caras que estão no poder em estimular aquilo que realmente desenvolve uma sociedade, que é o investimento nacional e, principalmente, o investimento estrangeiro. E nós queremos trabalhar, segundo este projeto, 36 horas por semana. Porque alguém falou desses caras aí, alguém falou algo que fere a mais grosseira inteligência humana. Falou que, bom, a gente vai diminuir a carga de trabalho das pessoas e, portanto, nós vamos gerar mais empregos. O sujeito que diz isso, ele está naquela régua que o Charlie Munger, o ex-sócio do Warren Buffett, falava, em que numa das pontas dessa régua você tem um canalha e na outra ponta da régua você tem um idiota completo. Porque não é possível
que alguém que esteja no governo ou que algum brasileiro normal, ele pense que as empresas, por conviver com um novo regime de trabalho, com menos horas, elas vão contratar mais gente. O que as empresas vão fazer são duas coisas. E todas elas machucam principalmente a parcela mais pobre da população. Ponto número 1, as empresas vão embora do Brasil, e isso vai gerar muito desemprego, vai gerar menos imposto, vai gerar menos leitos no SUS, vai gerar estradas mais esburacadas, vai gerar menos infraestrutura de todos os tipos no país, vai gerar menos escolas públicas. E quem é que mais depende de tudo isso que eu falei? O pobre. A outra opção, a número 2, as empresas vão aumentar os seus preços. E, novamente, quem mais sofre com a inflação? O pobre. E vocês vejam o seguinte, e por que as empresas ou vão embora ou vão aumentar os preços? Porque elas são malvadas? Não. As empresas, os empresários, eles querem que o país progrida. Porque daí eles ganham mais dinheiro. Porque daí eles investem mais. Porque daí eles realizam as suas ambições de empresários. E as ambições de empresários fazem 100% bem para a sociedade. Se você aí não sabe disso, você é um completo estúpido. Você é um tonto, você é um pateta, você é um idiota, você é um imbecil, se você não sabe disso. E, novamente, quem vai ser mais machucado, quem vai ser mais empobrecido é quem já não pode mais empobrecer, que é o pobre. São as pessoas pobres. E sabe por que as empresas vão fazer isso? Ou ir embora, ou simplesmente aumentar os preços? Porque as empresas não suportam mais carga tributária. As empresas não suportam mais regulação. As empresas não suportam mais custos. E aí você abre a porta, sabe para quem? Para a dominação estrangeira, que tanto esses caras que estão no governo falam contra, mas agem a favor. E eu quero dirigir esse vídeo principalmente para aqueles que ainda apoiam esta medida ignorante, mas que têm salvação, porque não são completamente estúpidos. Sabe qual é a definição de estúpido? Estúpido é o sujeito que prejudica com as suas atitudes, com seus apoios, com seu voto, a sociedade e a ele mesmo. Ou seja, ele faz mal para todo mundo. Se você, mesmo que você seja um operário, você está trabalhando bastante, você está cansado, você é uma balconista de uma loja, você é um comerciário, você ganha pouco, você trabalha bastante, mas você tem que entender que a única saída para você ganhar mais, para você enriquecer um pouco, para você sair um pouco da pobreza ou da classe média baixa, é você aumentar, o país aumentar, as empresas aumentarem a sua produtividade e baixarem os impostos. Mas isso que está sendo feito é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Trabalhar menos. Eu li ontem algumas defesas do término do 6 em 1. Eu li duas frases que eu anotei aqui no meu laptop. Elas são... Eu não sei se eu choro ou se eu dou risada, porque é muita ignorância junta. A primeira frase que eu peguei de um jornal, ela diz assim: a escala 6 por 1 é uma jornada de trabalho
que prejudica a saúde e a felicidade dos trabalhadores, pois impõe uma carga horária excessiva e uma rotina estressante, que compromete o seu bem-estar físico e mental, o seu tempo livre e as suas relações familiares e sociais. Que besteira! E aí eu li uma outra notícia que diz assim: na capital paulista, manifestantes, às 10 da manhã, por que eles não estavam trabalhando? Se reuniram na Avenida Paulista na manhã dessa sexta-feira. Eles levaram cartazes com frases como, olhem as frases, abre aspas, quero ver a minha filha crescer. Não tenho tempo de ir ao médico. E a última frase, menos horas trabalhando, mais saúde mental. Aí eu me lembrei da minha infância, quando o meu pai, a minha mãe e uma professora, eles me ensinaram algo que faz com que eu tenha uma vida muito boa, sob todos os pontos de vista. Eles me ensinaram uma frase que diz assim: o trabalho enobrece e dignifica o homem. O trabalho enobrece e dignifica o homem. Não há dignidade em trabalhar menos. Não há dignidade em você receber dinheiro do governo na forma do Bolsa Família. Não há dignidade em você ser improdutivo. Não há dignidade. E olhando esse mar de imbecilidades, eu fico pensando, mas quem é você que ergue esses cartazes e escreve esses textos para falar sobre o que é tempo livre? Você já pensou nisso? O que é tempo livre? Prejudica o trabalho excessivo, o tempo livre dos trabalhadores. O que é tempo livre? Livre para quê? O tempo do trabalho também é livre. Ali não é uma escravidão. Você pode trabalhar num lugar, pode trabalhar no outro, pode negociar com alguém, trabalhar menos, se essa pessoa aceitar. Você pode negociar, você pode trabalhar por conta, você pode fazer um monte de coisa, você é livre. E aí aqui fala, prejudica o tempo livre. Mas, de novo, tempo livre é o tempo em que você fica tirado numa cadeira, olhando para o teto. Isso é o tempo livre. Aí tem a frase, quero ver a minha filha crescer. Eu acho que a filha dessa pessoa teria uma frase também, quero ver meu pai trabalhar. Não há nada que mais degrade as relações ditas aqui sociais e as relações familiares, principalmente estas, do que a falta de emprego, do que a falta de dinheiro. Não há nada que degrade mais as relações entre pais e filhos, entre marido e mulher, do que a falta de dinheiro. E o que essa proposta ignorante, maléfica, traz é falta de dinheiro. E como eu disse antes, onde é que a corda sempre vai arrebentar? No mais pobre. Então, não adianta vir com essas frases de efeito, a saúde mental, mas quem é você para falar em saúde mental? Quem é você para afirmar que o trabalho prejudica a saúde mental? Mas quem é você? Quem é você que ergue uma faixa dizendo não tenho tempo para ir ao médico? É uma grosseira mentira. Uma mentira deslavada.
Vocês sabem qual é o número de trabalhadores regularmente registrados atualmente no Brasil? Eu fui atrás desses números. Tem números aproximados, aqui e ali uns são mais exatos, este é um número mais confiável. 102 milhões de trabalhadores no Brasil. E aí você tem um outro número que diz que entre 4 destes trabalhadores mete um atestado por mês nas suas empresas. Quando você entra no Google, sabe quais são as perguntas sobre atestados médicos? É assim, quantos atestados médicos eu posso ter no ano? Tem limite para atestados médicos? 1 em cada 4 trabalhadores destes 102 milhões de trabalhadores, 1 em cada 4. Isso significa aproximadamente 25 milhões de trabalhadores destes 102 metem um atestado todo mês na empresa. E aí se chega a uma conta de aproximadamente 300 milhões de atestados ano. E se você considerar aproximadamente entre 3 a 4 dias na média de cada atestado, e eu estou sendo bem conservador, você tem 1 bilhão de dias não trabalhados. E se você... 1 bilhão de dias não trabalhados. 300 milhões de atestados vezes 3 e pouco, dá 1 bilhão de dias não trabalhados. Você entendeu por que as pessoas estão doentes mentalmente? Você entendeu por que as pessoas estão infelizes? Porque nós, no Brasil, suprimimos, muitas vezes com atestados falsos, 1 bilhão de horas por ano. Isto significa, se você fizer uma conta, pela renda per capita, pela renda por hora, uma conta aproximada, algo entre 500 bilhões a 1 trilhão de reais suprimidos em riqueza do país. Mais ou menos 25% do PIB brasileiro. Em atestados. E aí vem um cara na Avenida Paulista e diz, eu não tenho tempo de ir ao médico. Só pode estar brincando. Só pode estar brincando. Deve ser um brincalhão, um comediante. Temos uma carga excessiva de trabalho, diz outra frase. Mas quem é você para falar em carga excessiva de trabalho? Sua mãe e o seu pai, sua professora, seu professor, talvez eles falharam em não ensinar o que o meu pai, a minha mãe e a minha professora me ensinaram. O trabalho enobrece e dignifica o homem. Eu estou trabalhando agora, na madrugada de sábado para domingo, e eu vou dormir daqui a pouco, me sentindo muito mais digno por defender o trabalho, a produtividade e o progresso do meu país. Conclusão. Acho que mesmo nesta confusão tragicômica que é o Brasil atualmente, este projeto não vai ser aprovado. Mas somente o fato de alguém ter proposto já é um insulto à civilização. Então, eu gostaria de deixar para você, que é empresário, que é CEO, que é gestor de recursos humanos, o plano de ação oferecido pelo episódio número 41. Use esses dados que eu coloquei nesse vídeo. Pegue outros dados, adapte para a linguagem que você usa na sua empresa e esclareça metodicamente, intensamente, todos os trabalhadores que trabalham na sua empresa. Mostre para eles como trabalhar menos só vai causar desgraças e tragédias na nossa já
enfraquecida sociedade brasileira. Faça isso em nome da civilização. Paulo Mubarak gravou o vídeo número 41 na madrugada de sábado para domingo, dia 17 de novembro de 2024.